Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Reverendíssimo Padre Marcelino, equipe litúrgica, coroinhas, povo de Deus. Nós estamos na oitava da Páscoa. A Páscoa é uma das festas mais importantes da igreja, por isso que ela se prolonga durante 8 dias. Então Jesus ressuscitou, continua ressuscitando em nossas vidas. O Círio Pascal nos dá essa dimensão do amor de Deus. Jesus se faz presente na nossa vida. É a luz que deve estar sempre nos iluminando. Nós nunca podemos nos afastar dessa luz que é Jesus Cristo, que é o Deus da nossa vida. É o Deus que está vivo. Qual é a igreja que tem um Deus vivo? Somos nós que temos esse privilégio de ter Jesus como nosso guia e nossa luz. E a liturgia, ao longo desses dias, dessa semana, nos apresenta Jesus como um jardineiro, ontem como um peregrino, hoje como um fantasma e amanhã como um pendente. Como Jesus aparece para você, meus queridos irmãos? Como Jesus tem mexido na sua vida? Como é que ele aparece? Ele vem na simplicidade do amor. É Jesus que se faz presente em nossas vidas. É por isso que as leituras elas estão voltadas exatamente para a ressurreição. Quando Jesus aparece a todos aqueles seus discípulos, seus apóstolos, para demonstrar que ele vive, ele está no meio de nós. O Evangelho, Jesus é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem, 2 discípulos de Jesus voltam a Emaús, uma cidade que fica 11 quilômetros de Jerusalém. Eles vão conversando pelo caminho. E Jesus se faz presente no meio deles. Eles nem percebem que é Jesus Cristo, porque eles estão ali com o coração endurecido, estão tristes, decepcionados com tudo que aconteceu com Jesus Cristo. E eles vão conversando pelo caminho. E Jesus se coloca no meio deles e começa a caminhar com eles. A primeira coisa que nós ia falar assim: como é que uma pessoa estranha vem se colocar no meu meio, né? A gente não ia aceitar. Mas com certeza Deus já havia tocado no coração deles, embora com o coração triste. Jesus começa a caminhar com eles e pergunta: o que está acontecendo? O que aconteceu? Eles falam: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? E Jesus: o que foi? Eles começam a contar para Jesus. Jesus começa a explicar para eles a palavra de Deus, desde Moisés até os profetas. E aí Jesus se aproxima lá do local onde eles vão ficar. Ele finge que vai um pouquinho mais adiante. Eles falam: fica conosco, já é tarde e o dia vai chegando.
E Jesus entra para cear com eles. Olha a partilha. Mais uma pessoa estranha eu vou convidar assim, ainda mais no tempo de hoje, né? Mas Jesus, ele se coloca no meio deles. E quando ele parte o pão, na Eucaristia, eles abrem os olhos e percebem Jesus Cristo. É por isso que eles retornam para anunciar, é o querigma, né? Para anunciar Jesus Cristo, que nós temos que fazer também. Não ficar na nossa comodidade, vem a missa, está tudo bom, né? Mas a gente tem que sair. O Papa Francisco já nos fala, né? Não podemos ficar na sacristia, temos que ir em missão para anunciar Jesus Cristo e não ter medo de falar dele. E eles voltam e vão anunciar aos apóstolos, aos discípulos. E quando eles estão anunciando que Jesus apareceu para eles, reconheceram ao partir o pão, Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Nós podemos pegar três momentos importantes aí, de sentimentos. O primeiro é, quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, Deus se faz presente no nosso meio. Ele mesmo diz: aonde 2 ou mais estiverem, eu estarei no meio deles. Toda vez que nós estamos anunciando a palavra de Deus, que nós estamos pregando a palavra de Deus, Jesus se faz presente no nosso meio. Jesus está presente, nos dando força, nos dando sabedoria. A Eucaristia, quando nós celebramos a Eucaristia, Ele se faz presente na nossa vida, na nossa caminhada como cristão. O segundo ensinamento, sentimento, Jesus, Ele diz: a paz esteja convosco. Os discípulos estavam com o coração magoado, triste, muita dor, porque quando nós estamos com o coração fechado, a gente não consegue anunciar Jesus Cristo. É por isso que ele fala: a paz esteja convosco. E a partir desse momento, quando a paz ela infunde no nosso coração, a gente começa a falar de Jesus Cristo de forma bem repleta da graça de Deus. Então a paz ela sempre tem que estar conosco, porque Jesus ele se faz presente na nossa caminhada como cristão. Nós temos que ser homens e mulheres da paz, transmitir o amor de Deus a todas as pessoas. E Jesus se faz presente na nossa caminhada. Pedro, na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, é a continuação da leitura de ontem, onde ele cura um paralítico, mas em nome de Jesus Cristo. Não é ele que faz aquele milagre, é pela fé daquele homem que ele se coloca de pé. E ele já coloca-se de pé e já segue o caminho de Deus, como nós também temos que nos colocar de pé e seguir Jesus Cristo. Por mais que tenhamos nossas dificuldades, as nossas provações, jamais deixar de servir o Senhor. Ele coloca de pé e começa a seguir Pedro e João. E aí eles vão diante daquele pórtico de Salomão e o povo reconhece aquele homem que foi curado e se aproxima de Pedro. E Pedro começa a falar, é o querigma, a falar de Jesus Cristo, aquele que veio para o profeta, aquele veio para nos salvar, para nos dar vida em plenitude. Nós rejeitamos Jesus Cristo, escolhemos Barrabás, deixamos Jesus de lado para escolher um criminoso. Convertei-vos e crede no Evangelho, peça perdão dos seus pecados. É o querigma, anunciando Jesus Cristo, para que a gente possa se converter, porque Deus ele veio para nos dar vida em plenitude, para nos salvar. É por isso que nós temos que nos aproximar verdadeiramente do Deus, mudar as nossas atitudes. É conversão mesmo, é pedir perdão pelas faltas cometidas. Quem de nós aqui não erra? Até quem vos fala aqui é pecador. Mas nós temos que reconhecer que somos fracos, que necessitamos de Jesus Cristo, que ressuscitou. Ele vive, Ele está no meio de nós. É o Deus vivo. Por isso que nós temos que nos aproximar de coração aberto, na paz, não com medo de Jesus Cristo. Ele não é fantasma, Ele não é um jardineiro, Ele não é um peregrino e também não é um pedinte. É Jesus, o nosso Deus, o Deus que veio para nos dar vida em plenitude e nos salvar. Libertar da morte e da cruz. É Jesus Cristo, o nosso Deus. Que esse tempo que nós estamos passando, um tempo tão bonito da igreja, que a gente realmente possa anunciar a todas as pessoas. Aonde nós formos ao longo dessa semana, podemos desejar paz, a feliz Páscoa para todas as pessoas, porque Jesus ressuscitou e Ele está no meio de nós. Abaixemos a nossa cabeça por alguns instantes e façamos a breve reflexão da nossa caminhada como cristão.
Como é que eu vejo Jesus Cristo na minha vida? Como é que Ele tem entrado nas minhas ações, no meu jeito de falar? Como é que eu tenho recebido Jesus na pessoa dos meus irmãos? Eu tenho acolhido com amor, com simplicidade? Pensemos por alguns instantes.